Fala pessoal do podcast Vira Direita, aqui Tenente Coimbra, deputado estadual e coordenador estadual do PLJ São Paulo. Hoje, nosso primeiro podcast aqui oficialmente, de muitos que virão, teremos muitas novidades. Você que está nos assistindo vai ter oportunidade de estar aqui conosco, debater sobre política, debater sobre juventude e debater sobre os diversos temas do nosso estado e do nosso país. Hoje eu tenho 3 convidados, 3 amigos, né, que movimentam a juventude. E primeiro quero chamar meu amigo que já é político, aliás, um político reeleito, de nome, de mandato, né, o prefeito Thiago, lá de Lagoinha. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Tenente. Um prazerzaço estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade que o PL está nos oferecendo, né? E um enorme prazer estar aqui com vocês, debatendo sobre política e contando um pouco da minha história, que iniciei na política aos 15 anos, fui eleito vereador com 21 e agora prefeito reeleito com 32. Prefeito reeleito com 32 não é pra qualquer um, hein? É, uma disputa. Você já vê pelo cabelo, né? Vai cair no cabelo. Você que entrar na política, prepara, porque a gente entra com a cara de jovem, mas estraga a gente rapidinho, né? Já começa a andar com o pneu murcho nos primeiros meses. Trazendo um lado mais feminino aqui pra bancada, quero chamar minha amiga Tatiane, né, lá do PLJ de Sorocaba, nossa presidente municipal. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou a Tatiane Costa, sou presidente do PL Jovem de Sorocaba, também sou vice-presidente da Jovem Direita Brasil e sou pianista, vim do meio artístico, que é uma coisa que a gente vê na direita que é muito difícil de se encontrar. Comecei a entender sobre política quando eu entrei na universidade e eu vi que a universidade puxava totalmente para a esquerda e eu fui na contramão, sou muito teimosa e foi ali que eu vi o que era esquerda e o que era direita. Eu falei, eu sou de direita. E aí comecei as minhas brigas ali no meio artístico e aí eu vi que eu precisava sair daquele meio para conseguir fazer a diferença cultural, porque eu sempre falo que a minha principal pauta é da cultura. A esquerda dominou totalmente e a gente tem que pegar, a gente tem que ocupar esse espaço também. Não, é muito legal, porque é difícil mesmo, né? Pessoas que são identificadas com a cultura. Tem um grande amigo no Rio, que é o Gagliasso, né? Que ele tenta também trazer essa pauta cultural para a direita. Às vezes a gente mesmo de direita tem essa resistência com a pauta cultural e a gente tem que estar inserido em todos os espaços, porque na política não tem espaço vago. Onde tem espaço vago é ocupado por alguém e a direita ela tem que implementar suas ideias, então parabéns. E o terceiro convidado é que eu descobri o nome dele hoje, porque eu só conheço como Acode, né? Descobri que o nome dele é Alexandre e que Acode não é o sobrenome. Tudo bem, Acode? Tudo bem, gente. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Eu sou Alexandre, o Acode, né? Tenho 25 anos, sou presidente do Movimento Jovem Direita Brasil, né? A gente veio com esse movimento pelo mesmo motivo e razões que a Tati vem pela cultura. Eu venho por esse movimento porque a esquerda sempre abraçou muito o jovem. E eu acho que agora, e junto com o PL, a gente está tentando resgatar esse momento, né? Trazer os jovens juntos para a gente aqui, né? E venho fazendo um grande trabalho junto com a Tati e agora com o pessoal do PL Jovem junto com o Tenente Coimbra aí. Vamos fazer um grande trabalho, pode ter certeza disso. Primeiro quero começar perguntando para todo mundo, começando pelo nosso prefeito, o que levou vocês a gostarem da política, a iniciar na política, no caso do prefeito, obviamente, tentar a candidatura para vereança lá em Lagoinha, qual foi a chave de ignição que você falou, não, eu preciso ser um elemento de mudança, eu tentar mudar alguma coisa, eu acho que as coisas não estão certas desse jeito, eu acho que eu posso contribuir. Como é que foi aí a chave de ignição de vocês? Eu tive um grande padrinho político, né? Desde a minha adolescência ali, que foi o Valdemar. Eu comecei a fazer uma campanha para o deputado Valdemar, então, na época, né? E comecei a tomar gosto pelo movimento da política, de estar presente, de poder contribuir. E foi muito bacana que eu comecei a fazer campanha com uns 15 anos, né? Trabalhava na farmácia, sempre trabalhei desde os meus 10 anos de idade no comércio, como garçom, né, barman, depois como garçom no restaurante. Fui barman também. Foi, isso é boa, né? Aí, então, como barman a gente aprende tudo, né, cara? Principalmente lidar com pessoas, né? O comércio me ajudou muito nisso e fez eu aprender a gostar ainda mais de pessoas. E eu acho que a política ela tem esse ponto importante, porque quem entra para a política ou quem quer entrar para a política, a primeira coisa que ela tem que ter, né, consigo é que ela vai ter que trabalhar com pessoas, tem que gostar de pessoas. E eu gosto muito do que eu faço, né, eu sou apaixonado pela política e comecei aos 15 anos fazendo campanha e eu não tinha a intenção de entrar diretamente.
né? Eu sempre fiz um trabalho mais de bastidores e tal. E com 20 anos, eu tive a oportunidade aí de receber o convite da minha família, do meu tio, que foi vereador durante muitos anos. Foram 5 mandatos de vereador, presidente da Câmara, foi candidato a vice-prefeito, foi prefeito da cidade durante alguns meses. E o convite da família, e eles me pressionando, não, tá na sua hora, você tem que ser candidato, as pessoas gostam de você e tal. A primeira candidatura que você podia entrar, porque obviamente antes dos 18 você não podia. Não podia. Então a primeira candidatura que você podia entrar, você já entrou candidato. Já entrei candidato, né? E entrei numa vaga suplementar, numa vaga remanescente, porque a minha tia era candidata a vereadora, a esposa, né, do meu tio, que foi candidato e tal. E nós estávamos apoiando ela, trabalhando, já fazendo campanha. Eu tinha sido convidado antes. Eles me convidaram, Thiago, sai candidato e tal, representa a família e tudo mais, que meu tio não podia sair. Eu falei, não, eu não quero, tô no meio da faculdade, sou farmacêutico de formação, né? Então, tô no meio da faculdade e tal, e agora não dá tempo, não tenho psicológico para administrar tudo isso. Deixa eu focar nos meus estudos, é o que eu quero, eu sou apaixonado pela farmácia, então deixa eu estudar. Aí abri mão e colocamos a minha tia, né? E começamos a campanha. Aí, por ironia do destino, ela tinha esquecido de fazer um pagamento de uma guia que ela tinha deixado de votar num segundo turno e esqueceu de fazer a regularização, né, do título de eleitor dela. E nisso a Justiça Eleitoral foi e bloqueou a campanha dela, mas no meio. Já estava com um santinho, pedindo voto, a gente já estava fazendo campanha e tal. Aí voltou a oportunidade novamente. Aí a família toda falou, poxa, agora não tem como você correr. Pode entrar com o mesmo número, pelo menos? Não. Nem com o mesmo número? Nem com o mesmo número. Aí, não, e a gente tentando acertar, eu falei, puxa, não quero, cara, não quero. Puta, vai me desestabilizar. Estudava em Pindamonhangaba, então saía de Lagoinha, ia de moto todos os dias para Pinda. Andava 100 quilômetros para ir, 100 para voltar. E era um cansaço gigantesco. Aí eu entrei, né, com livre e espontânea pressão, né, como candidato. Faltando quase menos de 40 dias para a eleição, aquela campanha ainda era de 60 dias, né? Era uma campanha mais extensa. E a gente entrou, cara, correndo contra o tempo, não tinha material, fui pedindo voto só com número e tal. O material chegou na reta final e eu consegui, mesmo assim, ser o vereador mais votado lá de Lagoinha. Pô, legal. Assumi a presidência da Câmara, fizemos uma nova eleição. Eu não quis sair como candidato, mas assumi por ser o vereador mais votado e tal. E comecei a criar gosto dentro da política. Eu sempre gostei nos bastidores, da né? política picou, já. Aí picou, e lá dentro, quando você está dentro, né, como vereador, como uma liderança política, em movimentos políticos, você começa a ver a importância de você participar, de você estar junto, né? Você ser um elemento, né, de mudança mesmo, de transformação, porque tudo gira em torno de políticas, né? Política social, política cultural, política de saúde. E você estando lá dentro, você pode cobrar, você está sentindo mais, né? Então isso me movimentou muito. Desde os meus 15 anos, fazer campanha, estar lá dentro. E depois, realmente, eu senti na pele que eu era um elemento de mudança, um elemento ali dentro que ia conseguir construir. Conseguimos, através do PL, que eu sempre fui PL, né? Recursos para a nossa cidade. Eu sou de uma cidade muito pequena, né? Para quem não conhece Lagoinha, Lagoinha tem 5 mil habitantes e fica no interior de São Paulo, próximo da cidade de Taubaté, fica na Oswaldo Cruz, próximo de São Luís do Paraitinga. Então, a gente está a 200 quilômetros da grande São Paulo e é uma cidade que tem poucos recursos, né? E quando eu entrei na política, eu falei, poxa, por que eles não fizeram isso ainda? Se tem recurso no Estado, se tem no governo federal. Precisa se organizar, precisa se planejar, precisa correr atrás. E eu, como vereador, comecei a trilhar esses caminhos e comecei a ver que tinha condições de estar ajudando o meu município. Então, isso me movimentou muito, me deu muita vontade de trabalhar, de poder contribuir para a minha cidade, poder ser realmente um elemento de transformação ali dentro. E deu certo. Depois, acabou meu mandato de vereador, né? No penúltimo ano, a gente montou um grupo do PL, decidiu que ia sair candidato. Iam para cima. Falei, pô, eu tava com 24 anos e um grupo de pessoas com 50, 60, 70 anos me procuraram e falaram, não, você tem que sair candidato. Também é a primeira eleição que poderia como prefeito. Como prefeito, né? Eu pensei, né? Falei, poxa, cara, deixa eu consultar minha família. Se puder como senador, é caixa. Poxa, tomara aí, ó. 32, é um caminho, pode né? com 35, né? É um caminho, estamos no caminho, né?
Mas aí, né, pedi orientação para minha família, para muitos amigos, um pessoal mais experiente também da política, o partido, o Tadeu Candelária, o Valdemar Costa Neto, o André do Prado, o Márcio Alvino, eles foram grandes orientadores para mostrar o caminho. Falou, pô, tá na hora, né? Pode ir, o partido vai te dar apoio, vai levar, né, toda a estrutura que nós temos aqui, tanto o Stocker, Gustavão, sempre foram parceiraços na orientação, mostrando o caminho do que precisava ser feito. Aí saí candidato com 24. Falei, vereador é uma espetacular experiência, é uma escola, é como, né, os deputados no Legislativo. Eu falei, pô, tive essa experiência no Legislativo, fazendo, né, construindo, regulamentando leis e tal. Agora eu preciso executar, porque eu estou me sentindo um pouco limitado, uma briga política antiga, 2 coronéis na cidade se brigando sempre pelo poder, e a gente conseguiu aí mudar, né, dar uma outra imagem, criar um novo formato de fazer política dinâmica, né, consultiva, conversando com as pessoas e tal. Então isso ajudou bastante. Uma votação mais jovem, realmente, né? Ajudou bastante a mudar realmente a visão da política na cidade. Perdi o primeiro mandato com 24. A gente brinca lá em Lagoinha que o pessoal fazia bolão, né? Bolãozinho, fazia apostinha assim, pô, não, o Thiago é o terceiro, quarto colocado, pô, o cara é novo, tal, tem um grupo fraco, um grupo pequeno. E a gente foi numa crescente, cara, tão bacana, que de terceiro, quarto que eles estavam apostando, que as pesquisas deles falavam, né? Que só as pesquisas deles falavam, a gente ficou em segundo, bati na trave. Briguei contra a máquina, então faltou energia para a gente no final, faltou grupo para a gente trabalhar, porque a política você não faz sozinho, você faz com parceiros, com um grupo de pessoas que contribui, né? Então, faltou um fôlego e perdi a primeira. Ainda falo que acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Porque às vezes perder não se diz, né? Você perde na urna, mas você não perde, né, na sua transformação, na sua vida pessoal. Eu perdi a eleição, mas foi onde eu mais consegui adquirir conhecimento. Porque aí eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa, comecei a participar mais do partido, mais dentro do PL, participando de palestra, de preparo, de capacitações, todas as eleições, tudo que tinha internamente no Isso PL. é importante para o jovem que está nos assistindo, né, prefeito? Não adianta só querer entrar, tem que se capacitar para estar preparado para caso entre. E a preparação, inclusive nós discutimos isso, né, na nossa primeira reunião que tivemos do PL Jovem, a importância da capacitação, a importância que nós temos de estar buscando conhecimento. E o PLJ, ele vai ter esse papel. É um papel muito importante, que é a capacitação, né? Nós estamos já na primeira conversa que nós tivemos do PLJ, já foi esse trabalho de como formatar uma capacitação para os jovens, mostrando para eles a importância da política, o que a política pode ser como fator de transformação na vida das pessoas, da sociedade, mas um ponto muito importante que é a capacitação mesmo. Trazer pessoas com experiência, trazer pessoas, né, que têm uma bagagem muito grande, tanto jurídico como de marketing, vários outros segmentos, né, deputado, para que possa capacitar o jovem, né, porque a gente entra com empolgação e tal, e muitas vezes a gente começa de forma desorganizada, ou da forma errada, né? Mas o pessoal está com a dúvida na cabeça, então infelizmente, não aconteceu na primeira, mas como é que deu tempo aí para você virar prefeito? Então. Fui para São Paulo, né, trabalhei quase 2 anos em São Paulo, e o prefeito foi cassado na minha cidade. O prefeito de lá foi cassado por abuso de poder econômico e tal. E teve uma nova eleição em 2019. Uma suplementar ali. Isso, uma eleição suplementar no começo do ano. Aí eu saí de São Paulo, voltei para o interior e saí candidato e ganhei. De um dos coronéis, um dos antigos prefeitos que perpetuava no poder durante muitos anos, né? E ganhei dele. Comecei meu primeiro mandato, né, com 27 anos. E aí a reeleição foi com? 29. E aí ganhei a eleição. Nisso, a população em si, os próprios colaboradores da prefeitura sentiram assim, uma dinâmica totalmente diferente, né, de agilidade, de compromisso com a cidade e principalmente de resolver problemas, né? A vida pública,
eu sempre brinco, você gosta de resolver problema? Ah, se você não gosta de resolver problema, não entra na política, porque a política, ela gira em torno de problemas sociais, de saúde, educação, segurança, e você tem que estar com o coração aberto realmente para absorver toda essa energia que chega para você e você achar a solução de forma rápida, com pessoas técnicas boas do seu lado, mas porque você realmente consiga ter esse dinamismo. E a gente teve essa dinâmica no primeiro ano de mandato, conseguimos já fazer também, graças à ajuda da parceria que nós tínhamos com o Estado, com o governo do Estado, trazer com o governo federal também, com o Bolsonaro, a gente conseguiu trazer muitos recursos e no primeiro ano de mandato nós conseguimos já fazer um projeto importante no centro da cidade, que era a drenagem. Um projeto que o pessoal tinha medo, os antigos prefeitos. Falaram assim, não, me mexe com isso, meu. Que isso, você vai abrir toda a cidade, você vai causar um caos na vida das pessoas, e é poeira, é barra, e a gente foi para cima. Fizemos a drenagem do centro todo da cidade, um recapeamento asfáltico, e as pessoas falaram, pô, esse menino é louco, cara. Os prefeitos antigos passaram aí, ninguém teve coragem de mexer, porque a gente brinca em Lagoinha, que a Lagoinha a entrada é um morro e a saída é outro, né? A cidade está na montanha. Então você imagina dia de chuva o jeito que fica a cidade, né? E nós conseguimos, através de coragem, determinação, fazer esse projeto. E a população falou, poxa, esse menino tem coragem, cara. Esse menino vai para cima mesmo. É uma característica do jovem, né? Essa coragem de enfrentar desafios, né? Sim, e tem uma coisa também que eu consegui quebrar durante o meu mandato ali, trabalhando, né? Tirar da cabeça das pessoas que, poxa, ele é muito jovem. Ele vai ser manipulado pelas outras pessoas, tem uns caciques atrás dele, e esses caciques vão mandar, eles que vão fazer, eles que vão decidir. E a gente conseguiu mostrar que não, pô. Nossa equipe de trabalho, ela é muito mista, né? Temos técnicos que foram dirigentes regionais de ensino e tal, com 70 anos de idade, com 60, com 50, e temos técnicos, diretores de finanças, diretores, a secretária da Fazenda, secretaria de Finanças, secretária de Administração, com 25, com 30, com 35, né? Estagiários que passaram lá dentro comigo, que tinham, na época, estavam com 18 anos fazendo faculdade, hoje estão com 22, já são diretores, um é secretário de planejamento. Então, a gente tem preparado realmente o jovem ali, trazendo ele para trabalhar na gestão pública, para aprender sobre política e se inserir no mercado profissional. Aprender do jeito certo. Do jeito certo. E aí a gente conseguiu quebrar isso, né? Essa visão das pessoas que elas tinham e que os políticos antigos implantaram. Pô, vocês vão votar no menino? O cara não tem nem 30 anos de idade. Eu vou votar nele, o cara vai ser manipulado pelos outros, né? Eu vou abrir um parênteses de caso pessoal. A minha primeira eleição como deputado estadual foi com 27, né? E eu, na verdade, isso aí eu já falei publicamente, não é segredo para ninguém, eu vim na campanha de 2018 para marcar nome para vir a vereador em 2020. Essa era a minha ideia. Falei, vou lançar deputado, eu marco o nome, vou fazer uns poucos de volta aqui na minha cidade, o pessoal vai me conhecer, né? E aí com isso eu arrebento em 2020 para vir a vereador em Santos. Né? Mirei no elefante, acertei a mosca, né? Conseguimos lá 24 mil votos e o pensamento era isso, todo mundo falava, pô, o moleque deu sorte, agora vai ser engolido lá dentro, né? Porque a Assembleia, né? 94 leões lá dentro, e logo no primeiro ano aprovamos uma lei, no segundo aprovamos uma lei, começamos a ter um destaque relevante, né? Mas infelizmente ainda ficou o extrato, né? Chegava no final de 2022, ali um pouco antes da campanha, o pessoal só tinha o histórico do Coimbra, que fez 24 mil votos. Fez 24 mil votos na sorte, né? No momento, obviamente o momento contribuiu, na época o PSL, a Janaína tinha explodido, deu uma puxada na gente, estava mais embaixo, deu sorte. Isso aí não faz agora 10 mil votos. Então, a gente pode mostrar que com o trabalho, né? O trabalho recompensa, o trabalho ele completa. Aí tivemos mais 200 mil votos, os caras ficaram sem entender nada, né? Mas é a força da juventude que continua, que continua trabalhando. E lá em Sorocaba, a gente iniciando o PLJ, né? Isso. Quais são as pretensões do PLJ lá de Sorocaba? Quais são as suas pretensões futuras? Como é que tá funcionando lá? Então, e na região, futuramente, hein? Começar lá e... A gente, terça-feira agora, a gente fez uma reunião e foram mais de 60 jovens, mas a gente não abriu assim falando que era PL Jovem.
toda a estrutura ali é do PL, mas a gente colocou lá jovens em ação, pra gente atrair jovens de todos os lados. Furar a bolha, é importante. Furar a bolha, porque não adianta a gente ficar falando só pra quem já é convertido, a gente tem que falar pra outras pessoas também. E foi muito legal, porque eu sempre entro nessa parte de cultura. E isso atrai demais os jovens, cultura e esporte. E tinha gente lá que era PSOL. E que ficou encantado comigo. E veio conversar comigo. Eu falei assim, não, mas quando ela entrar no meu Instagram, ela vai fugir de mim, porque já tá lá tudo Bolsonaro, né? Mas assim, veio conversar comigo, tá super empolgado. Então tem um monte de gente que é de esquerda, mas eu vejo que a gente vai fazer a diferença mostrando que a gente não fica na ideologia, a gente faz acontecer. Então é isso, esse é o nosso trabalho em Sorocaba, e a gente está iniciando pelas periferias. Então a gente não quer ficar ali só no centro, que todo mundo encontra a gente lá. A gente vai fazer trabalho social na periferia, e assim, porque a gente precisa tirar muitos jovens das drogas. Então a gente já pensa em fazer festival cultural voltado para valorização da família. A gente não fala ainda de partido, mas a gente sempre deixa nossos princípios, né? Deus, pátria, família, liberdade. E isso é muito importante. Então, a gente está vendo que a gente vai conseguir fazer esse trabalho nas periferias e sempre falando de cultura, que é o que vai mais sempre atrair os jovens e preparar eles para o futuro, para a universidade. Porque o meu início, quando eu entrei na universidade, eu estava com 19 anos. Tá com quantos anos agora? Tô com 27. 27. Uhum. Então, eu saí de Sorocaba e fui para São Paulo, na capital. Entrei no Instituto de Artes, Universidade Pública. E ali era tudo voltado para você ser esquerdista. Eu falo, eu sou muito, muito teimosa. E ainda bem que eu tinha minha base muito forte, né? Os princípios cristãos, a família. E ali, eu me senti no início numa espiral do silêncio. Eu via até as votações que tinham para greve ou não. A gente já percebia que a eleição não se ganha, a eleição se toma, porque quando a gente votava e dava que, por exemplo, não ia ter greve, aí eles falavam, não valeu essa eleição, a gente vai fazer uma nova eleição. Eu falava, nossa, como assim? E assim, eles manipulavam tudo para ser conforme eles queriam. Todos os professores de esquerda, quando eu falava uma coisa ou outra, eles falavam, vem, fica quieta, Tatiane, para com isso. E assim, o ponto que estourou, que eu saí da espiral do silêncio, foi quando eu coloquei no Facebook, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aí eu fui massacrada na universidade, todo mundo falando, não, você não pode falar isso é frase nazista. Isso é frase, o Estado é laico, você não pode falar uma coisa dessas. Muitas pessoas morreram por pessoas que falam isso como você. Eu falei, não, exatamente porque o Estado é laico, eu posso falar sobre minha fé. E aí foi o momento que eu percebi, se eles não respeitam a minha fé, que é o mais importante para mim, por que eu vou ficar com medo de me posicionar? E foi realmente o momento que eu me posicionei. E ali a gente já estava em 2018, pré-eleições. E aí o Bolsonaro venceu, a galera ficou revoltada. Eu acabei até excluindo o meu Facebook, porque eu falei assim, eu também preciso me formar bem, né? Não deixar os professores com tanta raiva de mim. E assim que eu me formei, aí eu comecei a falar assim, ó, a vida inteira eu só estudei música. Eu quero estudar outra coisa também. E assim, me deu uma vontade de começar a estudar filosofia, comprei alguns livros, me inscrevi no curso do Olavo de Carvalho. E eu já tinha aquela minha indignação com o sistema, como estava o mundo artístico, porque eu via que as ideologias, elas eram mais importantes do que a arte. Então, não era a música que era o importante num teatro. Era a ideologia que eles querem colocar, por exemplo, na ópera, né? Então, foi aí que surgiu a minha indignação. E aí, eu comecei realmente a estudar, a entender. Mas era mais uma coisa para mim, para eu entender melhor. E até que teve um dia que eu fiz um vídeo no TikTok. Eu tinha, 30 seguidores, era só minha família. Aí eu dormi. No outro dia, quando eu acordo, tinha mais de 1.000 seguidores. Isso foi o ano passado. E aí eu continuei. Eu lembro que em um mês eu tinha 10.000 seguidores no TikTok. Aí logo depois, foi em março, eu fiz o Instagram. E aí também começou a viralizar os vídeos. Eu sempre fazia vídeos tocando piano, de verde e amarelo, tocando as músicas do Bolsonaro também. E nisso, no meio artístico, eles começaram a ficar com raiva de mim. Aí teve uma ex-professora minha da universidade que ela fez uma publicação no Facebook. Vamos fazer uma lista dos músicos neofascistas pra gente expulsar eles do ambiente de trabalho. E na mesma semana, na orquestra que eu tocava, toquei por 5 anos na orquestra de Guarulhos, os músicos começaram a me ameaçar. E falaram, se você aparecer aqui, você vai apanhar. Eles falaram, a gente tá com muito ódio.
A galera do amor, né? O amor A galera venceu, do amor, né? provavelmente. Eles falaram, não, até hoje só ficamos no xingamento, mas agora a gente vai partir pra te bater mesmo. Se passar na minha frente, vai levar rasteira. Colocaram figurinhas, vamos manter a calma. Aí colocava uma faquinha assim, escrito calma. E aí teve todas essas ameaças, eu fui com... Essa orquestra bancada pela Prefeitura de Guarulhos ou não? Isso, Prefeitura Alô, de Gucci, hein? Então, eu cheguei a conversar com o secretário da Cultura, mas também que é o vice-prefeito, mas ele também não deu moral, não. E eu fiz boletim de ocorrência. Em tempo, vamos corrigir isso aí ainda, viu? Você que ameaçou a Tatiane, pode esperar. Quero ver ameaçar o tenente. Então, eu fiz o boletim de ocorrência, mandei para o maestro. Aí ele falou assim, vou conversar com o secretário da Cultura, ver se a gente pode fazer alguma coisa por você. Que eu falei assim, eu preciso pelo menos que eu tenha uma segurança de estar ali nos ensaios. Aí ele falou que conversou com o secretário da Cultura, que não podiam fazer nada por mim e que era só brincadeirinha, eles não iam fazer nada. Eu falei assim, então eu vou levar um segurança por conta própria. Ele falou assim, não, a gente não quer ninguém de fora, então você tá dispensada do repertório. Então, os que me ameaçaram, eles não dispensaram de nada. Eles me dispensaram e era só o programa mais importante do ano, que era no Festival de Campos de Jordão. Então, ele me tirou desse repertório. Aí eu fiquei, revoltada mesmo, coloquei na internet e isso também atraiu muitas pessoas que começaram a ver o que tá acontecendo. E eu falei assim, a gente tem que falar o que está acontecendo, porque muitos músicos, assim, tem muitos músicos de direita, mas ninguém se posiciona porque tem medo. Tem medo de ser expulso. E até é compreensível, mas a gente tem que começar a falar o que acontece. Eu acho que a causa cultural é algo bem importante, porque a direita ela perdeu um pouco, né, essa abrangência de atuar dentro das causas sociais. Totalmente. Eu acho que isso é um erro. A gente vive num sistema muito antagônico. Às vezes, só porque a esquerda fala ou defende alguma coisa, a gente não pode defender pautas que Parece que a cultura é de esquerda. Tem gente que fala, você está falando de cultura, é de esquerda. Mas é exatamente isso que eles fizeram. Porque a cultura, ela é a base da sociedade. Ela faz a transformação. Então, se a gente vai deixar com a esquerda, não vai existe sempre espaço assim. Vago. Onde está vago, eles ocupam. E se a gente tiver... se eles falam da cultura, a gente não pode falar da cultura, não. A gente tem que falar da boa cultura. Né? A gente tem que falar da cultura de princípios. Mas a cultura, ela é ampla. Sim, né? A cultura não é de esquerda. Na verdade, como eles fazem sempre, eles deturpam os significados das palavras. Cultura, se você pegar no significado real, é cultivar, elevar, melhorar, tudo que é voltado para o bem. Né? Você buscar o sentido da vida, buscar o supremo bem. Esse é o significado real da palavra cultura. Mas hoje que a gente vê no Brasil, a gente vê um terrorismo na cultura. Se for ver a virada cultural em São Paulo, é um show de horrores. Então, como o Estado ficou com a cultura por muito tempo, virou propaganda política. É propaganda política, é comercial, é show business e nada que é realmente o significado da palavra. Então é isso que eles fazem. Eu vejo que a esquerda, eles abraçam muitas coisas, mas eles abraçam para sufocar e destruir. E é isso que eles estão fazendo. Eu sempre pensava, não, a música erudita é a música mais conservadora que a gente tem. Vai ser muito difícil eles chegarem aqui. Mas as óperas já estão sendo panfletadas. Teve uma ópera do Romeu e Julieta, que foi no Teatro São Pedro, que é inclusive do Estado. E eles dividiram o teatro no meio. Então tinha um lado da direita e da esquerda. Romeu e Julieta eram duas mulheres. E aí entrava lésbicas se beijando com Bíblia na mão. Até o palco. E aí tem toda a história do Romeu e Julieta. A família da Julieta são os milicianos e a família do Romeu são os traficantes. Mas os traficantes são muito bonzinhos, são cheios de amor. E a família da Julieta são os milicianos malvadões. E aí tem todo o contexto da história, que eles morrem no final. E aí, no final, tem um grande coro. O pai da Julieta, que é o capitão do exército, ele fala, por que eles morreram? E aí, um grande coro canta e fala, a culpa é sua, genocida. E aponta para ele. E esse é o final da história. E aí, depois, vai o pessoal para agradecer no palco, com foto da Marielle. E toda essa militância que a gente conhece. Também teve uma outra ópera no Teatro Municipal, que era a ópera Café, e era, assim, totalmente voltada para o MST, para essas causas. O MST fez parte da ópera, então a gente vê músicos que estão há 10, 15 anos estudando, às vezes não têm oportunidade, e eles colocam o MST lá no palco para fazer parte da ópera. E no final da ópera, eles descem a escadaria do Teatro Municipal com foice e martelo, gritando Lula, Lula.
Então, cadê a música? Cadê a arte? Virou realmente tudo propaganda política e até no meio que eu falava que era mais conservador na música clássica. E hoje dentro do meio cultural, eu sei porque eu tenho muitos amigos influenciadores, não de política, né? Influenciadores de redes sociais. Hoje é tão forte esse sistema de pressão cultural da esquerda. Por exemplo, eu tenho hoje um amigo influenciador de 300 mil seguidores. Ele começou a se posicionar na campanha pró-Bolsonaro. Ele começou a perder todos os patrocínios importantes dele. E aí, o gestor dele, né, quem gera os contratos, ele falou, se você todos já se posicionaram. Se você continuar se posicionando, você vai perder o patrocínio. Mas ele falou, pô, mas o fulano ali continua com patrocínio. Não, mas ele se posicionou a favor do Lula. Então, hoje tem uma rede que é a política do cancelamento, porque, na verdade, essas grandes páginas, elas têm, em regra, a mesma agência. Sim. Né? E eles promovem a política do cancelamento, inclusive blindando aqueles que têm o pensamento deles e atacando por qualquer motivo quem tem um pensamento antagônico. Se você pegar todos os principais alvos, isso vale para todo mundo fazer esse reflexo dentro de casa, essa reflexão dentro de casa. Pega esses grandes blogs, essas grandes páginas de Instagram. Olha quem são os grandes alvos deles. Seja na música, vai ser sempre alguém da música sertaneja, seja no meio esportivo. São sempre pessoas que se posicionaram politicamente a favor da direita. Sim. Eles sempre pegam essas pessoas que posicionaram publicamente a favor da direita e massacram a todo e qualquer erro. E quando é da esquerda, passa o pano. Passa o pano. Recentemente teve até o caso de um festival sertanejo. Gustavo Lima pediu para não filmar, massacraram o Gustavo Lima. Questão contratual. Ivete Sangalo fez a mesma coisa, não teve uma nota. Silêncio. Né? Exatamente, um seguido do outro. Então, essa política de cultura, de cancelamento, é feita para isso. É para inibir que a gente entre dentro da cultura. Então, acho que a parte da juventude, ela tem esse trabalho como principal. Entrar na parte cultural e entrar em pautas sociais. Porque a cultura não é da esquerda e as pautas sociais não é da esquerda. Principalmente a pauta social. A pauta social é pauta humanitária, é pauta de todos. Né? E se a gente não ocupar esses espaços, eles vão continuar lá. Não, Acode, conta um pouco aí da sua história. O cara que tem o Goku tatuado no braço. É o Goku. Tem o Goku, tem Rick Morty aqui, tem Deadpool, Batman. É o cara que gosta de quadrinhos. Quadrinhos não, né? Anime de uma maneira geral. Aí, né? Sim, gosto bastante. O Alexandre. Bom, a minha experiência na política, a minha entrada para a política começou muito cedo. Eu estudava no ensino fundamental ainda e por ter uma base familiar sempre voltada ao conservadorismo, à direita, sempre meus pais me alertaram, né? Porque hoje a gente já vê a militância muito grande dentro das escolas, só que antes a gente já via um começo disso, né? Então eu sempre fui estruturando minha mente baseado nos meus princípios, né? Que meus pais me ensinavam. E muitas das vezes alguns professores tentavam militar em algumas circunstâncias na escola e aí comecei a bater de frente, né? E uma das coisas que me ajudou bastante a bater de frente essa militância foi o raciocínio lógico. Por exemplo, chegava o professor e falava: a educação é uma porcaria aqui no Brasil, a gente não tem estrutura, a gente não tem financiamento, o professor ganha mal, isso e aquilo. Sempre os mesmos discursos que sempre permanecem, né? E na época que eu estudava, que era o presidente era o Lula. Então eu falei, esse cara aí tá indo mal, ele não tá ajudando bem a educação no país. Aí entrava eleições para governador, para prefeito, presidente, e o professor sempre apoiando o Lula. Falava, ué, tá sempre ruim. Se tá tudo ruim, né? Não faz sentido, né? Eu falei, professor, mas não faz sentido isso na minha cabeça, né? E sempre eles tentavam fazer essa militância dentro da escola pro aluno também participar disso. Só que como eles colocaram, né? Eles me ajudaram a pensar, a educação tá uma porcaria, porque o professor tá falando que tá uma porcaria. Então não fazia sentido. Eu falei, eu vou lutar a briga errada com vocês, não faz sentido isso aí pra mim. E chegava, por exemplo, greve de professores, ia junto com a galera do PT, do PSOL, da CUT. Eu falei, não faz sentido, vocês estão apoiando. Qual a lógica? Lógica nenhuma, né? E aí depois saí da escola, né? E aí veio entrar de fato, né, pra política. A gente vê o acidente do Bolsonaro ali, né, um pouco antes de 2018. Na verdade, a gente vê um acidente
da direita começando a se levantar ali em 2015, em manifestações, a gente consegue derrubar a Dilma, né? Entra o Bolsonaro em 2018, e aí eu comecei a me atentar mais à política, né? No começo eu falava, pô, esse cara ele é muito bruto, ele é muito... Mas fazia sentido o que ele falava. Tá quantos anos, Acorde? Eu tô com 25 agora. 25. 25. E fazia muito sentido o que ele falava. Aí às vezes eu ficava, pô, mas ele tá meio bruto e tudo mais. Só que eu falava, cara, eu não gosto do bandido mesmo, porque o bandido vai entrar na minha casa que eu não gosto. Tem que agir com truculência contra esse cara mesmo. Então ele tá certo. Ele não tá errado. Então eu comecei a criar uma admiração. E aí comecei a estudar um pouquinho mais sobre política, né? Pra também não entrar e falar alguma besteira, né? E aí eu conheci o Olavo de Carvalho também, que estruturou, né, muito a direita no Brasil. 2 alunos do Olavo aí, 2 olavistas. E aí, a gente estudando bastante, eu comecei a criar gosto, sempre gostei de internet, né? Teve uma época que eu tive canal no YouTube e tudo mais. Não vingou, né? Mas Deus tinha um propósito aqui agora para agora, né? E aí entrei na internet um dia para gravar vídeo, falar sobre política do que eu pensava. E aí começou a viralizar, começou a dar bem. E aí eu juntei com outros influenciadores e fiz a Jovem Direita. Mas era só para ser uma página, para vários influenciadores postarem vídeos juntos e um ajudar o outro, né? O meu público conhece o seu e tal. Nisso eu conheci a Tatiane também, né? E aí eu falei, não, a Tatiane bate muito o pensamento comigo, né? Mesmo parecendo ser diferente, que ela é da música clássica, eu sou do rock, não tem nada a ver, né, a pegada, mas o pensamento político sempre bate. Se eu falo, ô Tatiana, eu tô pensando em comprar uma caneca igual a essa, ela já aparece com a caneca. Eu falo, já tava pensando junto, sabe? Então eu falei, não, vou chamar ela para trabalhar junto comigo nessa página. E, cara, a gente foi trabalhando em uma questão de um mês dessa página existindo, a gente bateu 30, 35 mil seguidores. Tipo, teve um boom muito grande. E aí a gente começou, então vamos fazer campanha pro Bolsonaro aí, vamos eleger esse homem aí. Né? A gente começou a fazer campanha pro Bolsonaro, a se manifestar pra direita. E há 2 meses atrás a gente falou, Tati, acho que chegou o momento da gente tornar um movimento. Porque a gente viu desde 2015 o que o movimento de rua é importante, né? Ele engaja o cidadão a pensar na política. Antigamente, de 2015 para trás, o cidadão tinha aquela coisa, né? Religião, futebol e política não se discute. Hoje já tirou política e política se discute sim. Então o cidadão ele começou a entender como é que funciona a política, começou a examinar. Hoje a gente vê, por exemplo, que talvez muitas pessoas viraram, né? Falaram, pô, começaram a usar esse raciocínio lógico, né? E falaram, pô, mas faz muito sentido. O cara, ele fala de uma forma meio bruta, mas ele faz sentido. Não é à toa que ele enche as ruas, né? Ele recentemente foi em Goiânia, nem foi marcado nem nada e lotou, né? Porque as pessoas criaram uma identificação com ele, né? Ele eu acho que é um antagônico do que é a política, porque a gente escutou sempre, aquele cara é político. O que é aquele cara que é político? Aquele cara que quer agradar todo mundo. Sim. Né? Aquele cara que quer falar o que todo mundo quer ouvir. Né? O Bolsonaro não foi isso. O Bolsonaro não, ele falou o que de fato ele pensava, o que de fato ele acreditava. Ele não queria falar com meias palavras. Se ele achava errado, era na lata. Sim. Se ele não concordava, era na lata. Doa quem doer. Você não vai concordar com ele ou não. O problema da pessoa, ele sempre foi muito autêntico. E essa autenticidade dele, eu acho que veio inclusive para reformular a política. Sim. Ela abriu um espaço, ela abriu um... Eu brinco que ele é o bandeirante, né? Ele foi cortando tudo e abriu para a gente poder realmente ter a sua identidade dentro da política, falar o que pensa, expor as ideias, sem ter que ter aquela política antiga de não, eu não vou falar isso, que esse pode incomodar aquela pessoa que está ali, o outro vai se ficar incomodado com essa linha, então muito nessa linha. Tem o Brasil antes e depois do Bolsonaro. O Bolsonaro veio e despertou todo mundo, né? E agora a gente tem esse trabalho. E isso é bacana, porque eu iniciei, quando eu saí candidato a vereador e tal, realmente era muito difícil você discutir política. Né? Você discussão do bom sentido, né? Discutir proposta, ideia e sentar junto com uma pessoa de direita, de esquerda, de centro e conseguir discutir. Hoje ainda é difícil, mas as pessoas se abriram muito para a discussão, para debater. Poxa, eu não concordo com essa atitude dessa pessoa, eu não concordo com aquela e tal, mas entre o nosso meio, né, o meio político mais relacionado à direita, a discussão está muito sadia. Ela está uma discussão mesmo de propostas, de ideias, tá bem interessante. É isso que a gente não consegue ver dos outros lados. Né? Então, o nosso lado,
ele vem com essa discussão realmente de debater, de falar sobre ideias. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Se conhecendo, conversando, mas debatendo. E uma coisa que é bem engraçado, vocês, eu acredito que vão passar por muitas situações dessa, Coimbra já passa, que é quando você chega num determinado lugar, a pessoa fala, poxa, cara, queria perguntar uma coisa para você, queria falar, pô, vou falar de política, você já trabalha o dia todo com isso, você tá lá na prefeitura. Eu falei, meu, é igual jogador de futebol. Você encontrar com o cara, você vai falar do quê com ele, né? Sim. Pô, o cara, o deputado... a gente tá porque a gente gosta, né? O deputado falou, deputado, poxa, cara, eu não vou te incomodar, não vou falar, porque você trabalha o dia todo com política. Não, a gente tem que falar sobre política. Todo momento, eu tive numa missa, agora a gente está tendo uma festa lá na nossa cidade, né? A festa do Divino, tal, e eu sou católico, participo muito. Na minha adolescência, eu morava, eu e o meu irmão morava junto com um padre lá na cidade, que era um padre já que tinha uma certa idade, então a gente ajudava a cuidar do jardim dele, limpar, dirigia para ele e tal, então a gente trabalhava com ele. E a gente participa muito da religião lá na nossa cidade, né? Eu saí da missa na porta da igreja, já tinha uma galera assim parada me esperando, assim, vai, pergunta, não pergunto, vou falar ou não vou? Aí eu já vou até o pessoal, né? E tem muito disso. Antigamente o político, ele só tinha que falar o que a pessoa queria ouvir e você só tinha que fazer o que as pessoas queriam de você, né? Hoje não. Hoje eu falei, poxa... Tem que ter posicionamento. O político não tem posicionamento, ele fica para trás. O cara que agrada os dois lados... E uma coisa que é libertador, cara, principalmente na política, né, na gestão, é você aprender a falar não. Não posso fazer, não consigo. Isso é ilegal, isso é imoral, não dá para fazer e tal. Isso é libertador, coisa que antigamente não se falava, né? E sobre as pessoas que vão incomodar, não incomodam, a não ser que você ligue depois da meia-noite para falar de qualquer coisa aleatória. Você que está nos assistindo, que vai ligar para um político depois da meia-noite para falar que coisa que realmente pode esperar até amanhã... Sim. Não ligue, não ligue. Passei num buraco aqui na cidade, poxa, acabei de não ligue. Carro num buraco. Ô, prefeito. Me ligaram 1h30 ontem da manhã. Essas são as consequências de ser uma pessoa pública. A gente atende, mas se puder esperar pela manhã, se não for algo urgente, espere pela manhã, que a gente atende. É isso, mas é só para retomar. Tá falando do movimento, Code? Legal. Então, aí a gente veio com essa pegada do movimento, porque, igual eu disse no começo, a gente vê a esquerda abraçar muito o jovem. O jovem, no meu caso, a gente se encontrava perdido, que é o jovem que não se colocava à esquerda, mas se encontrava. E eu comecei a ver um abraço dessa galera vindo à direita. Então a gente tentou trazer um movimento, né? A gente está até fazendo algumas reuniões já, a gente já viu uma admiração. A gente fez um encontro, foi sábado, né? Já encontrou com alguns jovens já. O pessoal sempre vindo com ideias e meio que eles encontraram um refúgio ali na gente. E logo, quando a gente a gente veio com um projeto de se tornar um movimento, veio um PL com um PLJ, eu falei, cara, Abraçou, tudo junto. Tudo junto. Porque acho que foi uma percepção única, né, de todos, né? Eu e a Tati, a gente tem uma experiência muito, muito legal, que tudo que a gente vai fazer no movimento, a gente faz uma oração, conversa com Deus, né? A gente sente se parte para cima ou não, né? Se a gente sente alegria, a gente fala, vamos orar. Se a gente sentir alegria, os dois, é porque é pra ir. Deu o feeling ali. Sim, Mas a gente sempre viu que o jovem, ele quer se sentir acolhido. E isso a esquerda sempre fez. E agora, com esse trabalho do PL Jovem, de acolher os jovens, vai ser incrível, porque muitos têm os princípios de direita, mas eles acabam indo para a esquerda para fazer parte do grupo, porque eles não querem estar sozinhos. Sentimento de pertencimento. Sim. Isso. A gente tem que trazer. E a gente vê hoje, por exemplo, o cidadão no geral, no Brasil, ele é conservador. Porque, por exemplo, eu moro na periferia, eu moro lá no Grajaú, zona sul de São Paulo. Cara, você pega o ônibus 3, 4 horas da manhã, tá cheio de gente indo trabalhar. É aquele cara que tá indo, aí ele vai lá, faz a oração dele, faz a reza dele, vai pra igreja ali no final de semana, mantém as boas práticas, tem o seu filho ali. Então, ele é um cidadão conservador, só que por muitas das vezes ele não entende que ele é, né? E a esquerda também, outra coisa, por exemplo, moro na periferia, a gente vê um trabalho da esquerda na periferia muito grande para
tentar ganhar o voto dessa pessoa, porque talvez ela tá passando uma necessidade, a esquerda, ela acaba sendo... migalhas, assistencialismo, né? O assistencialismo barato. E não acaba aquele realmente que precisa. Sim. Que vai impulsionar, né? Mas é só aquele para comprar a fidelidade. Sim, e acaba sendo nojento porque é com interesse, né? Os caras não fazem para ajudar de fato. E é com interesse. Então ele vai te ajudar, igual a Tati disse, com migalhas, para você sempre depender dele e ele sempre garante, por exemplo, seu voto, seu apoio, né? E a esquerda sempre vai tentando trabalhar dessa forma ali, por exemplo, na periferia, né? E aí a gente, por exemplo, quando eu me coloquei à direita, também teve muita repreensão de uma galera que a gente era colega, né? Por exemplo, no começo do primeiro turno ali, eu fui lá, coloquei umas 3 bandeiras na frente de casa. Nossa, era xingo todo dia, o pessoal xingando. E é a bandeira do Brasil, né? Xingando, na hora que eu tava colocando lá, o pessoal... sai daí, seu bolsominion, essas coisas, né? Só que hoje, né, uma coisa que eu acredito que a gente tem que trabalhar, a gente já tenta trabalhar, uma coisa que me despertou para a política foi o raciocínio lógico. E talvez seja o start para muita gente, né? Hoje a gente hoje a gente está sendo governado por um governo de esquerda, né? E a gente vai fazer comparações, a gente vai fazer confrontos, falar, a economia estava aqui, agora está aqui, e aí? Pô, o arroz estava tanto, agora está tanto. Então vai ter esse raciocínio lógico, falar, pô, realmente. E esse espaço, né, que o Bolsonaro abriu para a direita, isso é muito importante, porque faz a gente ter experiências reais, físicas, de comparação. Porque a gente teve 4 anos com ele e a gente tem como comparar agora. Fala, pô, ó, como é que tá o PIB hoje do Brasil, ó, como está a inflação, desemprego e tal. Então, uma coisa que a gente vai tentando sempre trabalhar é essa questão de comparação para também atrair o jovem, né? E aí, graças a Deus, Deus colocou a Tati aí junto na minha caminhada, né? E a Tati trabalha muito bem essa parte de cultura que atrai muito o jovem, né? Então a gente vai conseguir trabalhar muito para atrair o jovem, mas pro lado bom da força, né? Então você que quer participar do movimento, já faz o convite. Aproveita nessa levada, faz o convite aí, Acode. Então você que quer participar do movimento, você às vezes se sente excluído de algum grupo, meio solitário, vem com a gente, siga lá a gente no Instagram, Jovem Direita Brasil, entre em contato com a gente que a gente vai estar envolvendo. Agora que a gente está aqui fazendo em São Paulo, a gente está criando uma estrutura muito legal, tá? Então você que quer participar, pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar dando todo o auxílio, toda a força para vocês. Já segue no Instagram. E, prefeito, fazer uma pergunta aproveitando essa linha lógica, né, que foi colocada, que eu acho que é muito importante. Essa semana saiu uma notícia para a gente falar um pouco de política nacional, né, que o nosso ministro Haddad, ele quer aumentar a arrecadação esse ano em 120 bilhões. Me diz uma coisa, se o Estado não produz nada, como é que vai vir essa arrecadação aí? Será que ele vai cortar alguma coisa ou será que quem vai cortar vai ter que ser a gente? É bem provável que seja a gente, né? Com certeza. Isso é o que a gente sofre bastante, né? Nós que estamos lá na ponta, na verdade, o Brasil como um todo, onde estão as pessoas, estão nos municípios, né? Estão lá na ponta. E a gente como prefeito, a gente sofre muito, porque ainda mais municípios como o nosso, que depende de uma arrecadação do governo dos governos do estado para que forme o FPM e nós, nessa divisão, né, do Pacto Federativo, os municípios recebam o FPM. Então, assim, todas essas medidas do governo federal, ele deixa o município muito apreensivo, né? Como foi a reforma tributária, todas as reformas que o governo federal começa a trabalhar, ele impacta diretamente lá na ponta, para nós dos municípios, né? Então a gente já sentiu agora no começo desse ano uma diminuição, uma estabilidade da arrecadação e os contadores já têm uma projeção de diminuição. E nós estávamos numa crescente desde 2019. Antes da pandemia a gente tinha uma projeção maravilhosa, eu já era prefeito, né? Então a gente estava muito bem, o nosso orçamento subindo. Durante a pandemia, claro que nós tivemos que segurar muitos investimentos, né, tanto em educação, que teve que se afastar do convívio social e vários outros investimentos no município. Então, nós tivemos uma arrecadação muito boa,
Estamos trabalhando com superávit financeiro. Pelo menos no meu município, a gente está muito bem com superávit financeiro e com uma economia estável. Mas os contadores já falaram, prefeito, não tem como a gente investir agora, pensando aqui no ano que vem ou nos próximos anos, fazer investimentos altos. Por quê? A arrecadação está numa queda, né? A projeção para o ano que vem é de queda na arrecadação. Então, isso assusta muita gente, né? Porque todas as medidas que eles tomam, falam, eu quero aumentar a arrecadação. Tudo bem, vai impactar na ponta, para quem está lá na ponta, quem está comprando o arroz, está comprando feijão, quem está comprando a carne, né? A picanha, enfim. Todo o público consumidor. Eu senti muito na semana passada, porque quando eu comecei ir para São Paulo em 2016, eu lembro que a passagem de volta de São Paulo para Sorocaba, Cometa, era R$36, 2016. E aí foi subindo e até semana retrasada sempre subia centavos, tava no R$39. Então aí em 7 anos subiram 3 e pouco. Semana passada eu fui lá na rodoviária pegar o ônibus de volta, R$47. Então de 39 para 47, nunca subiu um real, sabe? Sempre era centavos e do nada sobe tanto assim. Falei, ó. Eu fiz questão de puxar isso porque isso me assusta muito, né? A gente vê de onde eles vão buscar esses 120 bilhões, são mais diversas formas. Algumas eu acho que tem que tributar, como, por exemplo, as apostas, não a formatação que eles estão fazendo, mas eu acho que sim, tem que fazer, mas outras eles vão estar tirando da arrecadação dos municípios, da arrecadação do Estado e o pior, aumentando tributos na ponta da linha, principalmente, que vai impactar direto na vida da população. Então, assim, 120 bilhões você não tira de qualquer lado. Bilhões. Bilhões. É muita coisa. É muita coisa. Em um ano. É muita coisa. Em um ano. Eles vão espremer demais a população. Nossa, então fica esse reflexo para fazer o raciocínio lógico, como bem o Acode falou, né? É a política igualitária do socialismo, né? Só que todo mundo lascado junto, né? Não é todo mundo para cima. Assim, né? Como disse o próprio presidente, é todo mundo para baixo. É complicado. A gente vê para uma situação, vamos dizer, simples, né? Essa semana eu tive que assinar um contrato da tributação do PIX para a prefeitura. Não existia tributação, a gente tinha as transações, agora para empresas, para CNPJ são tributados. Muito menos ainda que um TED, mas hoje já existe uma tributação em cima de uma ferramenta que foi criada para facilitar e diminuir o monopólio dos bancos, né? Então, assusta muito a gente e a direita tem que fazer esse trabalho mesmo de oposição, trabalhando para que não aumente de forma substancial essas taxações que vai impactar para quem está na ponta. Na ponta da linha. Quem está lá em cima trabalhando, a gente falo isso até como prefeito mesmo, as nossas atitudes como gestor, lá, elas são muito pensadas no que vai causar de impacto nas pessoas que estão ali na ponta. Eu estou na minha sala, trabalhando e analisando projetos e possibilidades para melhorar, né, o convívio das pessoas ali no meu município. Então, muitas vezes, uma atitude minha ela vai impactar na vida do cidadão que está lá na ponta. Nas crianças que estão na escola, o pessoal que usa a saúde, a segurança pública, enfim. A cidade como um todo. E no governo federal é ainda muito maior. Qualquer ação, atitude que o governo federal tome, ele impacta no Brasil, né? E diretamente na economia do Brasil e também causa uma instabilidade nos investimentos que vêm no nosso país. Então é muito preocupante as ações que estão por vir referente a esse aumento de arrecadação para passar do 100 bi de arrecadação aí a mais, né? Vai ser complicado. Pessoal, para finalizar, 2 minutinhos cada um aí, mandando um abraço, mandando seu recado, colocando sua rede social também para atrair o público, para poder continuar essa conversa aí ao longo da semana, ao longo do mês, né? Virar um seguidor, virar de fato alguém que acompanha a política, para a gente estar atingindo cada vez mais jovens, começando sempre pelas mulheres. Essa Tatiana lá de Sorocaba. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui, conhecer também o Thiago. Mais uma vez aqui com o Alexandre, que a gente já tem esse trabalho. Alexandre. Meu Instagram é Tatiane_CostaBR, então já me sigam lá. Eu
realmente quero fazer essa diferença, quero iniciar ali em Sorocaba, fazer essa diferença socialmente, culturalmente, e que sirva de inspiração para outros jovens fazer nas suas cidades também, agora com o PL Jovem, que vai tá ajudando demais, que está realmente abraçando a juventude, e que a gente comece a fazer realmente essa transformação. Porque o Olavo sempre fala que a mudança cultural a gente consegue fazer em 30, 40 anos. Mas quem sabe a gente se unindo e todo mundo fazendo a sua parte, fazendo essa diferença, a gente consiga fazer em um prazo menor aí. Precisamos. Não dá pra aguentar 30, não, imagina. anos, não. Vamos fazer o possível para ser agora a gente mais andou, rápido infelizmente, possível. uma casa para trás, né? Então, quer voltar uma casa para frente, mais 30 anos. Mais esperança, com fé em Deus, que vai dar certo. tudo certo. Acode, suas palavras aí no rock and roll. Bom, galera, antes de começar, né, vou agradecer o convite de vocês mais uma vez, né? Também mandar um abraço para minha esposa, senão apanha em casa, né? Mandar um abraço para Brenda, para meus filhos também, Leonardo e Miguel, tá? Me sigam no Instagram, @acodeoficial, AKOD oficial, tá? Siga a Tatiane, siga lá a Jovem Direita também. A gente vai tentar fazer esse trabalho de atrair os jovens e criar esse raciocínio lógico que a gente falou. Beleza? Conto com vocês, vamos trazer mais jovens. Você conhece um amigo que está precisando se posicionar, ele está querendo se posicionar, não se encontra, então traz ele aqui pra gente, que a gente vai fazer um grande trabalho com o Jovem Direita Brasil e o PL Jovem. Excelente. Agora, nosso vereador, prefeito e prefeito reeleito, e quem sabe o futuro vai para frente. Boa. Nosso Obrigado. futuro senador. Boa. Olha, a palavra tem força, Tem hein? força, por isso que eu fiz eu questão de acredito. cravar. Eu não ia falar, eu falei, vou cravar sim. Eu acredito muito na palavra, porque essa energia positiva ela é muito importante para nós. Obrigado, Tenente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Tatiane, Acode, por esse conhecimento aí que a gente pôde dividir, né, entre nós. Quero agradecer ao PL, agradecer toda a estrutura que está nos cedendo aqui para a gente poder fazer esse bate-papo bacana, essa troca, né, de conhecimento entre nós, e convidar todos para que possa vir para o PL Jovem, possa conhecer esse movimento, né, da direita, e possa contribuir com a gente para que a gente possa construir uma direita forte, consciente, sem essa ideologia macabra que ficam criando aí e distorcendo as informações no dia a dia. Me sigam aí nas redes sociais, né, Thiago_Magno10, @Thiago_Magno10 no Instagram. Estamos à disposição. É muito bacana a gente debater com jovens, isso alimenta ainda mais da energia para que a gente possa continuar. E participem da política, né? Eu comecei muito jovem na política, gosto muito do que faço, é muito importante a juventude estar engajada e fazendo esse trabalho de gestão, esse trabalho de participação, para que a gente possa ter um futuro que nós desejamos, né? Que é um futuro bom, próspero e que todos tenham a mesma oportunidade. É isso aí. Muito obrigado, gente. É isso aí, prefeito. Você que está nos assistindo, aproveita e já siga todas as plataformas do PLJ. Segue o PLJ Nacional, segue o PLJ.São Paulo no Instagram, siga em todas as redes sociais, também o PL Estadual para acompanhar a dinâmica da política do Estado de São Paulo e a nossa política nacional. Esse é um dos nossos primeiros episódios, vamos aumentar a formatação e vamos criar a possibilidade de você que está nos assistindo, você que nos acompanha, que gosta de política, participar também. Então fica ligado aí nas próximas informações, que a gente vai fazer um convite depois bem especial e trazer a pessoa, né, que segue a gente, que acompanha, que gosta de política, para debater política aqui com a gente no podcast. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos.